Olha, tem que respirar muito pra gente vir aqui analisar esse jogo, esse empate com sabor de derrota. Vasco 2, Bragantino 2. O Bragantino colocando um chope em todos os vascaínos na barreira, que com certeza esperavam esse triunfo depois do Vasco ter conseguido buscar a virada no segundo tempo. Felizmente, meus amigos, a gente está chegando agora aqui depois para analisar essa partida. Olha, tá difícil, hein? Eu tive que respirar muito para a gente poder vir aqui e falar as palavras certas, porque a gente também tem que saber distinguir, né, separar o torcedor do profissional, né? E é difícil nessas horas, porque a emoção fala mais alto. Se eu viesse aqui para vocês, a gente, né, falar um monte, gritar, xingar, mas isso a gente deixa pro lado do torcedor. Vamos com a cabeça no lugar, comentar um pouco esse jogo que foi frustrante, um resultado que mostra, né, as carências que o Vasco tem no sistema defensivo, mostra que o Vasco não tem time para poupar jogador e mostra que o Vasco precisa de muito mais peças do que se imagina, não só zagueiro. O Vasco está precisando de mais jogadores. Um campeonato longo como esse que tem pela frente, para poupar, ótimo, tem que poupar, beleza, mas tem que ter jogador que entre ali e não mude as características do que a equipe vinha fazendo. E o Vasco não tem esses jogadores hoje. Ainda mais os jogadores que o Vasco trouxe, né, que são jogadores que estão ainda se readaptando ao futebol brasileiro, que estão ainda voltando à ativa, e o Vasco precisa de opções de atletas prontos para este momento. O Vasco fez um primeiro tempo pífio, meus amigos. É o retrato do time que vinha antes se arrastando em campo. Havia uma promessa do Rafael Paiva de que com os jogos em casa o Vasco voltaria a triunfar. Só que ele me arma o time no primeiro tempo, no meu modo de ver, de forma errada, com 3 volantes, o Vasco precisando da vitória. Foi opção poupar, beleza, porque há o entendimento que alguns atletas aí estão com desgaste, poupou o Verratti. Fico na dúvida se era realmente o momento para isso, porque como eu acabei de dizer, o Vasco não tem time para poupar jogadores, né? Aí a gente vai culpar a diretoria, culpar a gestão da 777. Claro que todos aí têm uma parcela de culpa, não só o Rafael Paiva, mas alguns atletas aí, na minha opinião, deveriam ter começado essa partida. E eu vou dar um exemplo: o JP foi testado como titular, o garoto que já fez boas exibições, e eu acho que teria acrescentado mais naquele meio campo do que o Esforça, né? Até mesmo o Souza, apesar do Souza não ter comprometido, né? Inclusive ele salvou ali uma bola que poderia ter sido gol do RB Bragantino. Mas eu acho que faltou o Vasco colocar uma equipe melhor em campo neste primeiro tempo e, com isso, acabou mais uma vez numa falha individual, uma falha grotesca do Léo, que vem falhando seguidamente. É um jogador que precisa amargar um banquinho de reservas aí, porque não dá, né? Porém, o Vasco não tem zagueiro aí que seja aí, que dê um status titular. E acaba que o Léo acaba ficando aí. Então, meus amigos, o Vasco precisa urgente de contratar zagueiros. E o primeiro tempo do Vasco mostrou isso. A desatenção do Léo Pelé foi incrível. O jogador conseguiu dominar uma bola dele ali e cruzou para o outro fazer o gol na pequena área. Uma falha grotesca que determinou o primeiro tempo de um time totalmente desajeitado, desorganizado, não sabendo o que fazer com a bola, nem sobra daquele Vasco que começou aí sob o comando do Rafael Paiva. O segundo tempo, sim. O Rafael Paiva fez uma leitura do jogo melhor e o Vasco se aplicou em campo. O Vasco voltou a ser mais consciente, voltou a ficar mais distribuído em campo e, acima de tudo, voltou a ter competitividade. Esta palavrinha aí é que definiu, é que foi a arma do Vasco para o segundo tempo conseguir a virada. Mostrou que o Vasco precisa usar a competitividade nas adversidades, nos obstáculos e principalmente nas suas limitações.
O Vasco botou mais espírito em campo, competiu melhor com o Bragantino, se aplicou, conseguiu ser coroado aí com o gol do garoto GB. Óbvio que a entrada do Verratti contribuiu e muito também, porque deu mais dinamismo ao ataque e conseguiu naquele belo gol do Adson virar a partida. E era um resultado fantástico, né? A barreira estava virando baile realmente. 2-1, o Vasco pegando o elevador, subindo aí mais posições, diminuindo, aumentando a distância, né, para os times de baixo. E eis que, numa desatenção, né, do Zé Gabriel, do Leandrinho, o Vasco, mais uma vez, nas falhas individuais, faz o adversário conseguir aí empatar a partida nos minutos finais. Um jogo arrumado, um jogo praticamente ganho. E é o que eu digo, faltou o Vasco malícia, faltou o Vasco experiência, faltou o Vasco equilíbrio para sustentar o resultado. O time do Rafael Paiva hoje não conseguiu ser um time equilibrado, mais uma vez voltou a oscilar. Você vê que o primeiro tempo foi muito ruim, muito abaixo das críticas. Voltou no segundo tempo, se arrumou, mas não conseguiu ter preparo físico para sustentar, né? Ter dinamismo em campo para sustentar esse resultado até o final. Eu, no meu modo de ver, a saída do Payet, né? O Payet vinha dando uma organização àquele meio campo, distribuindo melhores jogadas. E, no meu modo de ver, o Payet, a saída dele, desarrumou um pouquinho ali o sistema de distribuição do meio campo. O Vasco encurtou, procurou, ficou muito recuado, deu campo para o adversário e numa dessas jogadas ali acabou saindo o gol do Elinho, que praticamente ninguém marcando. O jogador veio lá de trás correndo e o Leandrinho não marcou. O Zé Gabriel idem, não acompanhou a jogada, enfim. Show de horrores, meus amigos. Mais uma vez aí as desatenções, as falhas individuais, falhas coletivas, enfim. Tudo isso aí determinaram aí esse empate aí, que foi um péssimo resultado. Não tem nem o que comentar, né? O Vasco tinha todo um cenário, né, jogando em casa, em São Januário, com apoio da sua torcida e disputando contra um time que está ali, grudadinho. Era a chance do Vasco crescer na tabela, pegar fôlego, pegar confiança para o jogo de terça-feira contra o Atlético Goianiense, e a gente já começa a ficar preocupado, porque vira a página, a Copa do Brasil é um outro cenário, por mais que o Atlético Goianiense esteja na lanterna, esteja mal das pernas, mas é um outro regulamento, é um outro cenário, e é um cenário que, se empatar, vai para as temidas cobranças de pênalti. Quem garante que vai de novo o Vasco conseguir aí vencer nas penalidades? Então, é obrigação do Vasco vencer. O Atlético Goianiense vai vir com tudo também, e o time acaba ficando aí com essa desconfiança para esse jogo, porque foram falhas gritantes, falhas individuais aí, que determinaram esse resultado. Felizmente tem que botar na cabeça aí, a diretoria não pode ficar esperando mais, tem que contratar. O jogo de hoje foi um recado que o sistema do Vasco, o sistema defensivo do Vasco, precisa ser reforçado o quanto antes. E não é só zagueiro, não. Precisa de mais peças, precisa de mais um meio-campo aí, de mais um ataque, um atacante. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, meus amigos. Tem muito cartão, tem muita lesão, né? Você vê, o Alex Teixeira voltou agora, hoje não jogou, hoje não foi relacionado, se contundiu, se lesionou. O Vasco tá tendo muitos casos de lesão aí, tudo bem, por causa dessa maratona de jogos aí, falta de tempo, né, entre os jogos, e por isso precisa ter um elenco, né? Realmente, a sorte do Vasco também hoje, no primeiro tempo, foi que o Bragantino também, que vinha com uma outra equipe, acabou também poupando alguns jogadores. Então isso diminuiu o ímpeto do adversário. De qualquer forma, eles encontraram nos erros do Vasco a vitória no primeiro tempo. E o Vasco no segundo tempo, esse Vasco que todo mundo, que todo torcedor gostaria de ver, sempre competindo, lutando na primeira, na segunda bola, machucando o adversário, como o Rafael Paiva gosta de enfatizar.
e sendo um time consciente, sendo um time competitivo. É isso que o torcedor do Vasco quer ver, porque é sendo competitivo que se vai contra qualquer limitação, qualquer obstáculo. Mas infelizmente o Vasco não teve equilíbrio para manter essa competitividade em campo no segundo tempo. E o resultado aí, 2-2, e o torcedor do Vasco sai frustrado de São Januário. Deu pena de ver, né, os torcedores que foram fazer essa festa saindo do estádio do Vasco muito desanimado. Vida que segue, meus amigos, tem que trabalhar, tem que trazer mais reforços. E agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como é que você viu esse empate de 2 Vasco, 2 Bragantino? E as falhas individuais da defesa, hein? Zé Gabriel, Léo Pelé, quem mais falhou, hein? Olha, eu só livro o Payet e o Adson, hein? O resto do time foi muito abaixo da crítica. E agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Então comente e participe. Valeu, galera. Um bom final de sábado, um bom início de domingo a todos. Até lá!